Olá! O nosso tema de hoje é transporte de pessoas. Tivemos no final do ano de 2013 um triste acidente na Régis Bittencourt, ou seja, entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná, em que morreram muitas pessoas. Nós tivemos grandes acidentes aéreos no Brasil. E como é que fica essa questão? Bom, primeiro, nós temos que esclarecer que o transporte de pessoas é um contrato sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, é um contrato que também está sujeito ao Código Civil e, como podemos ver aí, via de regra, é um contrato por adesão, né? Notadamente, as empresas de ônibus, as empresas aéreas são concessões do poder público, metrô, trem, enfim. Portanto, nós temos aí, inclusive, uma amarra constitucional. Mas, via de regra, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil. Contrato por adesão. Evidentemente, é um contrato oneroso também, bilateral, mutativo, não solene. O que significa isso? O que significa dizer não solene? Significa dizer que o simples fato de você estar no ponto de ônibus, você, ao entrar no ônibus, já contratou. Ou o simples fato de estar no ambiente de embarque também já contratou. Como se já estivesse voando, no caso do transporte aéreo. Bom, mas o fato é que esse contrato de transporte de pessoas, ele é um contrato que estabelece responsabilidade civil objetiva, tanto no âmbito do Código Civil, quanto no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. O que significa responsabilidade civil objetiva? Significa dizer que a responsabilidade civil, ela enquadra o causador do dano, no caso o transportador, independentemente de qualquer tipo de culpa por parte do transportador. Então, a empresa será responsabilizada independentemente de culpa. E o que tem de diferente essa responsabilidade civil do transporte de pessoas em relação à responsabilidade civil dos demais contratos? O que nós temos de diferente aí é o seguinte, que nos demais contratos, via de regra, quando o fato, o dano, ele acontece em razão de um fato de terceira pessoa, vamos imaginar no transporte, por exemplo, o acidente ocorreu porque um bandido vinha na contramão, sem carteira, e bateu no ônibus, o ônibus virou e matou todo mundo. Bom, a empresa estava correta, não fez nada de errado, quem fez foi o bandido. Mas mesmo assim, a empresa responde, porque não é excludente de responsabilidade civil para o transportador de pessoas o dano ocorrido em razão de comportamento de terceira pessoa. Ou seja, não afasta a responsabilidade civil. A empresa responderá mesmo que o dano tenha acontecido em razão única e exclusiva de terceira pessoa. Esta empresa de ônibus responsabilizada poderá sim fazer uma ação regressiva em face do causador do dano. Veja aí nesse quadro as diversas possibilidades de contrato de transporte: aéreo, terrestre, urbano, interurbano, internacional. Evidentemente, cada modalidade ou cada modal tem especificidades. Por exemplo, no transporte aéreo internacional, nós temos pelo menos dois grandes pactos aí disciplinando a forma de funcionamento desse transporte que envolve soberanias, ou seja, países diferentes. Mas, no âmbito interno, aplica-se Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, independentemente de culpa, como eu vinha dizendo. Então, vamos ver o seguinte, lá no finalzinho, nós temos aí o que a gente pode chamar de diálogo das fontes. Ou seja, ao aplicar a regra, o julgador, o intérprete, normalmente o juiz, ele deve levar em consideração a nossa Constituição, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente
sem afastar as regras específicas de cada modalidade. Mas o importante, ao final, se você sofreu algum tipo de dano em relação ou ao usar o transporte de pessoas, saiba que o seu direito de reclamar a indenização está assegurado, e muito bem assegurado no nosso ordenamento jurídico. Até a próxima.